Mas os fiéis, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E que diz a palavra de Deus do Evangelho de hoje? Ela nos clama, melhor dizendo, que o demônio ronda em torno das almas regeneradas pela água do batismo, para fazê-las cair novamente em suas mãos. Vejamos, pois, o que nos ensinam os santos sobre um aspecto desse dever tão urgente quanto sagrado, que é o de velar sobre as nossas almas e a alma de nosso próximo. Devemos velar sobre todas as almas, mas falaremos hoje, sobretudo, do cuidado que os pais e mestres devem ter quanto à alma das crianças. Como todos sabem, no batismo nós nos tornamos membros da Santa Igreja, templos da Santíssima Trindade, e por isso, isto porque no batismo o pecado original é apagado em virtude dos méritos da paixão de Nosso Senhor. O demônio é, pois, expulso de nossas almas no dia do batismo. Ele é expulso da alma das crianças, cuja guarda e educação Deus confia aos pais. Vejamos, pois, o que diz um grande santo sobre esta responsabilidade de velar sobre estas almas purificadas pela graça batismal. Leíamos antes essa passagem do Evangelho que faz alusão ao que faz o demônio depois de ser expulso de uma alma. Quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares secos buscando repouso. E não o encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando chega, encontra varrida e ornada, vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, aí fazem habitação, e o último estado desse homem torna-se pior que o primeiro. Apliquemos agora essas palavras às crianças de hoje. As crianças batizadas de hoje, cujos pais não se dão a pena de proteger, para que elas não recaiam no pecado, não recaiam sobre a escravidão do demônio. Escutemos o que diz São Leonardo de Porto Maurício a respeito dos que negligenciam a educação de seus filhos. Escutai, diz ele, escutai o apóstolo que contra os pais que negligenciam a educação de seus filhos fulmina as comunhões mais terríveis do que contra os judeus, os pagãos e os ateus. Um pai, uma mãe que não toma conta dos seus e, antes de tudo, da sua casa, renegou sua fé e é pior do que um infiel, diz São Paulo. Como? Como pior do que um infiel? Ou seja, como ela pode ser pior que um pagão? Sim, continua este grande santo. Este pai ou esta mãe é pior que um infiel, pois o infiel, se ele induz seu filho em erro, ele tem a desculpa da sua própria cegueira, enquanto que um pai católico, se ele faz o mesmo, ele é ciente do que está fazendo, e de olhos abertos que ele lança seu próprio filho no abismo. Pior do que um infiel, continua este santo, porque o infiel perde um filho que já era um filho de perdição, enquanto que um pai cristão arruína uma alma dotada dos dons preciosos da fé e da graça santificante e preparada para a glória celeste. Pior do que um infiel, porque o infiel não tira de Deus uma vítima que já lhe estava oferta, enquanto que o pai católico suprime por um roubo sacrílego um coração que já lhe fora consagrado pelo santo batismo. Pior que um infiel, porque o infiel não tem outro fim do que educar seu filho para os prazeres, riquezas e as honras deste mundo, enquanto que um pai católico sabe muito bem o mal imenso que ele faz a seu filho, o educando mal. Ele sabe que se ele assim o fizer, ele está educando seu filho para o inferno. O pai católico sabe o mal que ele faz à sociedade, pois ele sabe melhor do que os outros a gravidade e as consequências do mau exemplo de um só homem numa região. O pai católico sabe, ou devia saber, a grandeza do ultraje feito a Deus,
se ele o priva de uma alma resgatada ao preço do sangue de Deus Ele mesmo. E de tal modo que um pai católico que não educa bem sua família trai seus filhos, trai a sociedade, trai a Deus. E é com razão que São Paulo o anatematiza como rebelde à natureza, à graça e à fé. Sim, este pai é 1000 vezes pior do que um infiel. Um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um professor, uma professora que educam mal as crianças, põem em luto o céu e a terra. A Santíssima Trindade toda inteira se queixará deles. Deus Pai se queixará dele, pois ele admitiu que os pais e os mestres tivessem parte com ele no nome de Pai, e eles abusaram desta honra para a ruína das crianças que lhe eram confiadas. Deus Filho se queixará deles, pois ele os havia escolhido como cooperadores na salvação desta criança. Eles se tornaram seus carrascos. O Espírito Santo se queixará deles, porque ele os havia escolhido para servirem de canais da graça, e os pais se tornaram obstáculos à mesma graça. Um pai que põe a televisão dentro de casa, por exemplo, está impedindo a graça de se desabrochar no coração da criança, porque ela vai estar em contato com o mundo, e o mundo é inimigo de Deus, portanto inimigo da graça batismal, e de quem é a culpa é do pai. Então o pai que tinha sido posto ali como canal da graça, se tornar ele mesmo obstáculo à graça. E assim por diante, basta pegar todos os pontos de uma boa educação e comparar com o que o mundo faz, e verão facilmente onde está o obstáculo que vem do próprio pai, que não encaminha a criança nos caminhos da graça. Maria Santíssima se queixará também deles, pois que desejando povoar o céu por meio dos pais, ela os vê povoando o inferno. Amai, pois, vossos filhos, ó pais católicos, amai-os com um amor santo e regrado, e para isto vigiai a sua conduta. Cabe aos pais, aos parentes, às professoras, mas sobretudo aos pais, de vigiar todas as palavras e atos de seus filhos, e de conhecer os movimentos de seus corações. Não basta dar indicações gerais sobre o bom comportamento. É preciso que em toda parte os pais sigam a conduta de seus filhos e os corrijam. Os pais devem observar onde os filhos vão, o que eles veem, o que eles falam, quais são seus gostos e inclinações, e devem acompanhar seus estudos, seus trabalhos e, sobretudo, suas devoções, para saber se eles se confessam e comungam como devem. Os filhos, quando são pequenos, são como uma cera na mão dos pais. Como eles moldarem esta cera, assim serão os filhos por toda a vida. Na maior parte dos casos, a Escritura nos diz que o adolescente seguirá na velhice a via na qual ele se engajou quando novo. Quantos santos devem sua coroa de glória aos seus pais? Santa Teresinha o diz explicitamente. São Clemente de Ancira se tornou um invencível mártir de Jesus Cristo por causa de sua mãe, que o encorajava desde criança ao combate, contando-lhe o triunfo dos mártires. Santo Edmundo, que deveu sua pureza à sua mãe, que o acostumou desde criança a mortificar o seu próprio corpo. Tobias, no Antigo Testamento, que se manteve puro no meio do mundo corrupto, graças ao seu santo pai. E a casta Susana, que preferiu a morte do que pecar, porque tivera um bom pai e uma boa mãe, que sempre lhe ensinaram o horror ao pecado e o amor à virtude desde seus mais ternos anos. Caríssimos fiéis, pois sejais vigilantes. As crianças que Deus lhes deu são este homem do qual o Evangelho nos diz hoje ao nos fazer, quando Nosso Senhor nos faz essa comparação. Quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e não encontrando diz, voltarei para a minha casa de onde eu saí. Quando nós nascemos, nós somos filhos da ira,
O demônio tem um domínio sobre nós. O demônio é expulso pelo batismo, mas ele quer voltar, como ele quer voltar à sociedade ocidental, do qual ele tinha sido posto à margem, e ele quer voltar para reinar nas leis, reinar nos costumes do Ocidente. E quando chega e a encontra varrida e ornada, assim era a cristandade, varrida e ornada, assim uma alma em estado de graça, ele vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando aí fazem habitação. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. É o que vemos hoje na sociedade atual. É o que acontece com uma alma que, tendo a graça do batismo, volta ao seu vômito, como diz Santa Catarina de Sena. Não permitam que isto aconteça, mas façam como diz São Pedro: irmãos, sede sóbrios, e vigiai, porque o vosso adversário, o demônio, tal como um leão a rugir, roda em torno de vós, procurando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Não só as crianças, mas também os adultos são objeto do ódio do demônio. Resistamos fortes na fé, rezando nosso Santo Rosário, assistindo à Santa Missa, confessando nossos pecados, comungando e fazendo penitência, sobretudo neste tempo da Quaresma, e pedindo humildemente a Deus que nos preserve dos ataques do demônio que quer nossa perda, que nos dê a força de resistir à tentação, e resisti-la pela fé. Para isso devemos então resistir fortes na fé. É a fé que hoje é a mais atacada, pois o demônio sabe que uma alma que perde a fé, ela é como uma cidade sem defesa, é como um homem cego no meio de uma batalha. Aproveitemos esses dias que nos restam da Quaresma para nos aplicarmos mais e mais a nossos deveres, e que os pais de família, pais, mães, parentes, professores, imitem o zelo das irmãs no cuidado para com a santificação das crianças. Deus lhes será grato, lhes dará a vida eterna como recompensa. E nós somos cooperadores na obra da redenção. E os pais são os principais cooperadores da santificação dos seus filhos, porque os filhos os pais receberam uma autoridade natural que Deus botou nas mãos dos pais, de tal maneira que a criança naturalmente é voltada para os pais. Um olhar do pai, uma palavra do pai, tem grande influência sobre o filho, porque Deus assim fez. Deus botou os filhos na mão dos pais. Então, que todos se deem diante de Deus, façam o seu exame de consciência e peçam a Deus as graças para cumprir essa grande missão. Os pais, as famílias católicas devem povoar o céu. A razão de uma família é povoar o céu. Lugares que estão vazios devido aos anjos que seguiram Lúcifer, Deus quer preenchê-los com as almas que ele resgatou. E essas almas deverão, em grande parte, a sua salvação a seus pais. Então, que Deus os ilumine, lhe dê força e discernimento para cumprir essa missão e assim obter a vida eterna, com a intercessão da Virgem Maria, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.